Capítulo 1373 Sem um som. A chegada de Yun-Vuxin foi indubitavelmente a chegada de uma lua brilhante descendo dos céus. Todas as mulheres estavam agora se amontoando em volta dela como estrelas circulando aquela lua brilhante. Talvez por conta de todo o seu amor abrangente por Yun-Ti, ou talvez porque Yun-Vuxin havia nascido com algum tipo de habilidade de atração para fazer as pessoas gostarem dela, mas todas as mulheres olharam para Yun-Ti como se estivessem vendo o tesouro mais precioso e luxuoso do mundo. Elas realmente queriam se aproximar dela, cuidar dela, e continuamente perguntaram todo tipo de perguntas estranhas, gradualmente dispersando o nervosismo e tensão em seu coração. Ao contrário, foi Yun-Ti quem foi deixado esquecido de lado. Su Ling'er agarrou o braço de Shu Yueshan, seus longos dedos brancos movendo-se para seu peito depois disso. Após ter terminado sua inspeção meticulosa, ela deixou suas mãos caírem e sua expressão havia também visivelmente se relaxado. Qual a situação? Perguntou Kaio bem ansiosamente. Um leve sorriso apareceu no rosto de Su Ling'er enquanto dizia: não se preocupe, não há nada de errado. Mesmo a irmã maior Yueshan tendo perdido sua profunda força, sua constituição era diferente de pessoas normais. Isso, somado ao fato de que os céus realmente a protegeram, significa que nós só precisamos nos livrar da energia fria do corpo dela. Uma vez realizado isso e ela passando por um período de convalescença, ela ficará completamente bem. Yun-Ti realmente queria dizer que a constituição única de Shu Yueshan vinha de sua aura divina do deus dragão. Isso é realmente verdade. As palavras de Su Ling'er fizeram Yun-Vuxin saltar com surpresa alegre. Então, após a mamãe melhorar, ela vai poder cultivar de novo. Su Ling'er olhou para ela e deu um olhar reconfortante. As profundas veias da sua mãe apenas ficaram extremamente murchas e exaustas, elas não foram completamente destruídas. Para uma pessoa normal, tentar restaurar essas profundas veias seria extremamente difícil, mas, desde que sua tia Shuyer esteja por perto, restaurá-las será de fato algo extremamente simples. Entre todas as garotas presentes, Su Ling'er era a mais jovem, mas ela também era o mesmo que Yun-Ti, possuindo as experiências e memórias de duas vidas. Após tomar Yungu como mestre, ela havia jogado seu coração e alma no estudo de medicina, fazendo seu temperamento se tornar muito mais ameno e elegante. Suas palavras suaves e gentis eram como uma leve chuveirada de chuva lavando o coração, então quando ela falou, ninguém podia deixar de acreditar no que quer que ela dissesse. Isso era especialmente verdadeiro quando ela estava junto com Xiao Lingqi, era como se ela fosse a irmã mais velha. O corpo de Yun-Vuxin se virou e ela encontrou a figura de Feng Shuier com precisão. Seus olhos cintilavam enquanto ela falava: Tia Shuier, você definitivamente precisa salvar minha mãe. Depois que eu crescer, eu definitivamente vou compensar a tia Shuier. Feng Shuier deu um leve sorriso enquanto acenava sua cabeça levemente: não precisa me compensar, isso é o que a tia Shuier deve fazer. Kof falou Yun-Ti. Shuier, a Shiner herdou a linhagem da Fênix de mim, mas não cultivou ainda a ode telúrica à Fênix. Eu quero que a Shiner tome você como professora. O que você acha? Surpresa floresceu no rosto de Feng Shuier enquanto ela dizia: se o irmão maior Yun está disposto, então definitivamente não é um problema. Mas por que o irmão maior Yun não quer ensiná-la pessoalmente? Não é como se eu não quisesse ensiná-la, é só que eu perdi toda a minha profunda força no momento, então não é muito conveniente que eu a ensine, disse Yun-Ti lentamente. Mesmo não tendo mais sua profunda força, ele naturalmente não esqueceria a arte divina da ode telúrica à Fênix.
seu conhecimento de como usá-la e seu entendimento de seus princípios em muito ultrapassavam os de qualquer um. Apesar de ser verdade que não havia problema nenhum se ele estivesse simplesmente ensinando, havia um enorme problema com essa escolha. Dada a atual condição de seu corpo, ele precisava estar pelo menos a vários quilômetros de distância de um Vuxin quando a ensinasse, porque caso o poder dela saísse minimamente de controle, seria o bastante para matá-lo algumas centenas de vezes seguidas. As palavras de Yun-Che fizeram a cor escapar do rosto de Jade de Feng Shuier. A pequena imperatriz demônio virou seu corpo de súbito e Xiao Lingqi e Su Ling'er ambas exclamaram involuntariamente ao mesmo tempo. Mesmo elas não tendo sentido nenhuma profunda energia emanando do corpo de Yun-Che, cada uma delas havia unanimemente acreditado que isso definitivamente era porque o atual nível de cultivo de Yun-Che era alto demais, que havia chegado a um reino tão alto que elas não eram capazes de detectar ou entender. Afinal, ele havia estado no lendário reino dos deuses pelos últimos 4 anos. Não há necessidade de ficarem tão tensos, só disse Yun-Che indiferentemente, uma expressão animada em seu rosto. Eu perdi minha profunda força e isso é tudo. Mas com todas vocês em volta, não importa se eu tenho profunda força ou não. Ele estava bem ciente que se ficasse desanimado, elas ficariam tão frustradas quanto ele estava. Assim, quanto mais relaxado e indiferente ele estivesse a respeito disso, mais elas poderiam realmente se acalmar e sentirem-se tranquilas. A figura dourada da pequena imperatriz demônio embaçou-se, e depois disso ela chegou ao lado de Yun-Che. Seu dedo lustroso pousou sobre seu peito. Em um lampejo, seus belos olhos viraram-se na direção dele e perguntou em uma voz suave: há alguma chance de recuperação? Yun-Che sorriu enquanto sacudia sua cabeça: minhas profundas veias são mais únicas que a maioria, então provavelmente não serei capaz de me recuperar. Entretanto, isso é o melhor. Sem profunda força, eu não terei que desperdiçar tempo nenhum cultivando, e também não terei que carregar nenhuma responsabilidade. Com todas vocês por perto, o continente do céu profundo e o reino do demônio ilusório ficarão são e salvos. Mesmo se outro Duque Ming ou Xuanyuan Ventian apareçam, todas vocês serão capazes de lidar com eles facilmente. Mas, mesmo Yun-Che tendo parecido excepcionalmente relaxado e despreocupado, todas elas estavam agudamente cientes do quão cruel era para um profundo praticante se tornar um aleijado. Além do mais, Yun-Che tinha tal talento e havia escalado tais alturas, e ele até tinha uma quantidade enorme de orgulho. Lingqi disse Yun-Che com uma risada: quando éramos jovens, eu não tinha nenhuma profunda força e não importava o que acontecesse, eu sempre estava acostumado a me esconder atrás das suas costas. No momento, é como se nós tivéssemos voltado àqueles tempos, então de agora em diante, eu preciso que você me proteja de novo. Shuier, mesmo que eu tenha me tornado um aleijado agora, nosso noivado já foi definido e todos sob o céu sabem a respeito, então é tarde demais para dar para trás mesmo se você quiser. Ling'er, se eu ficar doente de agora em diante, você precisa. Já chega. A pequena imperatriz demônio deu a ele um olhar severo enquanto cortava suas palavras melosas e bufava friamente: guarde esse tipo de conversa para quando você estiver sozinho com elas, não está com medo da Chiner achar esse tipo de conversa estranha. Mas, não ter profunda força é realmente uma coisa ótima quando se trata de você. Assim, nós não teremos que nos preocupar que você nos deixará para trás sem mais comunicações como fez 4 anos atrás. Você também já pode esquecer sobre procurar a morte, causar problemas, ou sair semeando suas sementes por aí. Eu não tenho tanta certeza que ele vai parar de sair plantando as sementes, disse Keio com um pequeno bico. Yun-Che,
Os olhos estrelados da pequena imperatriz demônio cintilaram e ela exalou suavemente. Depois disso, seu tom ficou levemente mais suave. Você conseguiu realizar seu desejo durante esses últimos 4 anos. As cenas de sua partida com Jasmine lampejaram por sua mente, fazendo uma intensa dor perfurar seu coração. Entretanto, ele ainda mostrava aquele sorriso relaxado em seu rosto enquanto dizia, considerando que eu já retornei, é o natural eu ter conseguido realizar o que almejei. A princípio, quando ele acompanhou Mubingyun para o reino dos deuses, a desculpa que havia dado era que iria para ser capaz de ver Jasmine de novo e ser capaz de se despedir dela propriamente. Ele a havia visto de novo, e também deu suas despedidos. Mesmo que. Mas, também podia ser dito que ele completou o que queria. Então está tudo bem. A pequena imperatriz demônio continuou a falar, no futuro, você ainda retornará àquele lugar. Ele retornaria ao reino dos deuses. Durante os 2 meses que ele havia estado de volta no continente do céu profundo, ele nunca pensou nessa questão. Não era como se ele houvesse esquecido, era só que esteve subconscientemente evitando a pergunta. 2 meses atrás, ele não teria sido capaz de retornar para casa mesmo se quisesse. Mas sua morte lhe permitiu realizar o retorno perfeito a este lugar. No reino dos deuses, ele era considerado como falecido nos olhos de todos. Toda a atenção, pressão e perigo que o cercara naturalmente também haviam se dissipado. Jasmine estava morta. Kaisi estava morta. Qingyu cortou nossos laços como marido e mulher, e escolheu permanecer no reino do deus lunar. Shen 11. Eu não tenho mais cara de ir vê-la. E tenho ainda menos cara de ir ver a mestra. E também, mesmo se quisesse retornar, ele não seria mais capaz disso. Eu nunca mais irei para lá, disse Yunchi com uma risada, sua expressão ainda relaxada. Não se podia ver o menor traço de apego ou desejo em sua face, nem havia qualquer sinal de que ele estava sufocando nenhuma de suas emoções. Yunchi abriu seus mãos depois disso, além do mais, dada minha atual condição, eu não seria capaz de retornar mesmo se quisesse. Shueisha olhou silenciosamente, mas não disse nada. De qualquer jeito, todas essas coisas não são mais importantes. Yunchi segurou a pequena mãozinha de Wuxinxinger, sua tia Shuier é a pessoa mais poderosa neste mundo. Que tal deixar ela ser sua mestra? Desse jeito você vai ser capaz de me proteger e sua mãe ainda melhor quando tiver crescido. A pessoa mais poderosa. Wuxin piscou seus olhos algumas vezes. Shuier, mostra pra Shiner quão poderosa a futura mestra dela é, disse Yunchi animadamente. Um belo e doce sorriso apareceu no rosto de Feng Shuier e ela levantou uma mão nevada e bateu um dedo no ar sob sua cabeça. Screei. Um pio de fênix incomparavelmente alto e ressoante de repente soou nos céus ilimitados sobre eles. Em uma fração de segundo, os céus acima de toda a cidade imperial do Vento Azul, e até metade dos céus que cobriam a própria nação do Vento Azul haviam se tornado vermelhos escarlates, como se os céus houvessem sido cobertos na luz do sol poente. No céu escarlate acima deles, uma enorme fênix lentamente abriu suas asas, emanando uma infindável quantidade de pressão espiritual de fênix no mundo abaixo. Naquele momento, toda a nação do Vento Azul pareceu ter ficado completamente quieta. Além do pio da fênix, não se podia ouvir nenhum outro som. Incontáveis profundos praticantes afundaram de joelhos e tremerão, como se tivessem visto uma divindade. O reino profundo divino. Mesmo ela estando apenas no reino da origem divina, isso era o bastante para ser contado como uma verdadeira divindade neste plano. A boquinha de Wuxin formou uma enorme forma de U.
Essa era indubitavelmente a coisa mais bela, mística e inconcebível que ela já havia visto em toda a sua vida, e tinha criado um impacto que era intenso demais para seus jovens coração e alma. Ao ver a reação dela, Feng Shui retraiu sua mão de jade. Imediatamente, a figura da fênix e as nuvens vermelhas que preenchiam o céu desapareceram ao mesmo tempo. Era como se ele tivesse retirado um encantador e ilusório panorama de sonhos. Yun Vuxin saltou por Feng Shui, seus olhos estrelados como diamantes ainda cintilando e brilhando. Tia Shui, eu também vou poder fazer isso no futuro. Feng Shui deu uma pequena risada, é claro que vai. Você só tem 11 anos este ano, mas já chegou ao profundo reino do imperador. Você é ainda mais notável que seu papai era no passado. Desde que você trabalhe duro nisso, definitivamente será capaz de fazer isso também em pouco tempo. Eu quero aprender, eu quero aprender. Yun Vuxin saltitava excitadamente. Tia Shui, me ensina por favor. Eu definitivamente vou trabalhar duro e depois disso vou mostrar pra mamãe. A aura do deus herege, a linhagem da fênix, a linhagem do deus dragão. Mesmo Yun Vuxin ainda sendo uma garotinha que ainda não havia amadurecido, um desejo inato por profunda força se enterrava em seu sangue. Além do mais, esse desejo inato ficaria mais e mais intenso conforme ela crescesse. Ela não tinha recursos, oportunidades, ou uma profunda arte que lhe servisse. Mesmo suas profundas veias não tendo se formado completamente ainda. Além do mais, Shui Weishan pôde apenas dar-lhe a mais básica orientação. Ainda assim, aos 11 anos de idade, ela já alcançara o 9º nível do profundo reino do imperador, não muito longe de se tornar uma governante. Mas de hoje em diante, ela teria os melhores recursos no continente do céu profundo e reino do demônio ilusório, ela teria o melhor ambiente. Ainda mais que isso, ela teria Feng Shui como professora e seria capaz de cultivar a ode telúrica à fênix, uma arte que era a mais adequada para ela. Então seu crescimento futuro, mesmo o próprio Yunti não se atrevia a estimar. Cunhado. A profunda formação de teletransporte piscou e antes que a figura daquela pessoa sequer aparecesse, uma voz ansiosa já havia soado de dentro dela. Yunti se virou apenas para ver o corpo montanhoso de Xiaoyamba correr diretamente para ele. Por ele estar excitado demais, sua profunda energia havia saído levemente de controle e metade do palácio imperial tremeu com cada passo estrondoso tomado por ele. Yunti foi enormemente alarmado por isso e começou a recuar em grande pânico. Yuan. Para. Feng Shui rapidamente levantou sua mão e uma barreira de profunda energia instantaneamente apareceu na frente de Xiaoyamba. A cabeça de Xiaoyamba colidiu com a barreira com um alto bang e ele foi mandado voando para trás. Depois disso, ele saltou de pé com um som de ush, sua expressão aturdida. A testa de Yunti estava coberta de suor e ele apontou para Xiaoyamba e lhe deu um enorme rugido. Yuamba. Você já tem sido o imperador santo do santuário do monarca absoluto por tantos anos, não tem como ter um pouco mais de dignidade. Dado o atual físico diminuto de Yunti, se Xiaoyamba de repente o acertasse, ele definitivamente seria esmagado em pedaços na hora. Xiaoyamba foi aturdido por esse rugido, e enquanto olhava para as garotas circulando Yunti, garotas cujos status apenas eram o bastante para matar qualquer um de susto, ele pareceu ter mais ou menos descoberto: estou interrompendo a reunião do cunhado no momento. Esse não é o ponto importante. Yunti caminhou até ele. Primeiramente, eu não possuo mais qualquer profunda força, então se você usasse só um pouquinho de força, seria o suficiente para me matar. Em segundo, você vai assustar minha filha facilmente se agir assim.
Enquanto terminava, ele soltou uma enorme risada e saltou adiante para abraçar fortemente o completamente aturdido Ciaiuamba. Acima dos picos das nuvens, Muxuanin olhava quietamente para Yunche, seu olhar nunca se desviando dele por um único momento sequer. No final, ela, que havia estado em reclusão, havia terminado perguntando a Mubingyun pelas coordenadas da estrela polar azul. Ela queria encontrar a família de Yunche e informá-los de sua morte. Depois disso, ela queria deixá-los com pílulas de jade do lago celestial o bastante para que prosperassem pelo resto de suas vidas. Mas antes que pudesse sequer encontrar sua família, ela havia-o encontrado ao invés disso. Yunche, que já deveria estar morto, havia aparecido vivo e bem em sua visão. Ele não tinha mais nenhuma profunda força e sua aparência havia decaído bastante. Mas esse definitivamente era Yunche, ela havia se convencido desde o primeiro olhar. Ela queria correr para baixo e aparecer diante dele. Mas ao ver as mulheres se amontoando em torno dele, ao vê-lo rindo estrondosamente enquanto abraçava seus amigos com força, ao sentir suas horas e seus corações que se travavam firmemente nele. No final, ela escolheu recuar. Ela nunca havia visto Yunche tão relaxado e feliz antes. No reino da Canção de Neve, ele havia treinado e cultivado desesperadamente a fim de ser capaz de participar na convenção do profundo Deus. Fora do reino da Canção de Neve, ele estava eternamente acompanhado pelo perigo e pressão, e no final, havia até sido visado pela pessoa mais assustadora em toda a região divina leste, e foi forçado a fugir para a região divina oeste. Na região divina oeste, dentro do território da rainha dragão Shen 11, Muxuanin sabia ainda menos sobre o que ele esteve fazendo. Se podia dizer que cada dia que gastava no reino dos deuses havia sido gasto em um ambiente extremamente sufocante. Entretanto, este lugar era sua casa, era o lugar onde ele nascera. Mesmo ele tendo perdido toda a sua profunda força, todo o perigo e pressão também haviam desaparecido completamente. Ele não precisava ficar nervoso e apreensivo, arriscar sua vida e membros, fugir por todo lado, nem precisava sobreviver por um fio de cabelo. As horas mais fortes neste mundo pertenciam às pessoas ao lado dele. Ninguém jamais poderia feri-lo de novo. As mulheres ao lado dele, cada uma delas possuía uma beleza que podia derrubar um mundo. Para um homem, essa era indubitavelmente a vida perfeita. Isso também está bom. Ela sussurrou suavemente para si mesma. Sua figura congelou no ar e o desejo de encontrá-lo de novo desapareceu de seu coração, como se houvesse sido levado pelas macias nuvens. Era só que por alguma razão estranha, sua visão estava ficando mais e mais embaçada, como se algo estivesse sendo pressionado sobre seu peito, impossibilitando que ela respirasse por um longo, longo tempo.